A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. E antes de mais nada, deixar o meu abraço ao meu irmão Céu, sempre nos acompanhando. Mas Céu, coisas boas, coisas ruins acontecendo e a gente acompanhando toda essa tristeza dos impactos do coronavírus e das ações tomadas por prefeitos, por governadores, enfim, neste Brasil afora. É claro, a gente tem visto nas próprias redes sociais muitos vídeos mostrando as agressões que pessoas comuns que estão apenas tentando buscar vender os seus produtos e sobreviver, tentando buscar alguns trocados para depois passar aí no mercadinho e levar algum mantimento para casa e atender a sua própria família. E essas truculências de policiais militares, de agentes de segurança, obviamente, sob a ordem de um decreto de um governador, sob a ordem de um decreto de um prefeito, tomam essas atitudes radicais. E a gente fica pensando como fica a cabeça de um policial, de um agente, prendendo uma pessoa diante de uma situação extremamente grave de necessidade, algemando, derrubando no chão, jogando fora aquelas poucas coisas que ela tem para vender, como água ou frutas ou coisa parecida. Como fica a cabeça destas pessoas que simplesmente se submetem a esse tipo de ordem e não conseguem se compadecer diante da necessidade de uma pessoa, que poderiam pelo menos orientá-la a dizer, por favor, não fique mais aqui. Vá para casa, não venda mais os seus produtos, que não é permitido de acordo com a lei, mas não. Acabam agredindo, prendendo, machucando essas pessoas. Tudo isso hoje é filmado e mostrado para todo mundo nas redes sociais. Mas enfim, são essas as situações que a Covid e as suas tristezas acabam chegando até nós e impactando realmente toda a sociedade. As vacinas estão chegando, estão mesmo. Cada semana, novos lotes enviados pelo governo federal chegam ao estado de Santa Catarina e o estado, por sua vez, providencia o envio aos municípios, às suas regionais de saúde. O bacana nisso tudo é que a gente percebe que as idades das pessoas para a vacinação também estão diminuindo. Chegando agora a 64 anos, na cidade de Lages, por exemplo, a gente está vendo 64, 65, então neste final de semana, 64 anos. Em Chapecó, já neste final de semana, a vacinação recai a idosos de 63 anos. Eu faço essa observação porque eu estou já com meus 60 e fico aí nessa contagem regressiva também. Aliás, existem alguns aplicativos que a gente clica ali, coloca o estado, a sua idade, e ela faz uma projeção de quantos dias tem para que você possa ser vacinado. Outro dia, fiz essa pesquisa, me deram 22 dias. Numa segunda verificação, uma outra oportunidade, já se estendeu para 26 dias. Mas se a gente contar que a cada semana, pelo menos um ano recai, acredito que dentro de 3 semanas, por aí, eu já esteja, quem sabe, recebendo a minha primeira dose. Então é uma expectativa e, obviamente, a gente tem que seguir todos esses cuidados profiláticos aí, que todo mundo já está cansado de saber quais são, que é o uso da máscara, o álcool em gel, passar seguidamente nas mãos, ou lavar as mãos seguidamente com sabão, e evitar aglomerações o máximo possível. Então, muitos cuidados você precisa ter até chegar a hora da sua vacina e mesmo depois de vacinado, você manter
esta mesma orientação, seguindo o protocolo de segurança, claro, né, com máscara, álcool e tudo mais, e ainda seguir evitando as aglomerações. Porque a vacina não vai te proteger em 100%. A gente sabe que tem vacinas que protegem pouco mais de 50%, outras 70%, e tem algumas vacinas anunciadas com mais de 90%. Que bom se eu conseguir tomar uma dessas com maior amplitude de proteção. Mas eu quero entrar num assunto bastante interessante que tem ocorrido e serve de exemplo para todo o estado de Santa Catarina. Aliás, o Brasil inteiro hoje quer informações de como Chapecó saiu daquela fase extremamente dramática e hoje não tem ninguém mais na fila de espera para ser internado em UTI. Você acompanhou, inclusive, aqui no Tema Livre, uma entrevista com o prefeito João Rodrigues, que teve, inclusive, mais de 8.000 visualizações, essa entrevista, chamou muito a atenção. Eu nunca tive tanto acesso na minha vida num programa do Tema Livre com essa entrevista do João Rodrigues. Mas o que eu quero dizer é que a partir das medidas tomadas no meio daquele caos todo em fevereiro, o resultado teve, de certa forma, grande sucesso. Nessa entrevista você viu que ele fechou as enfermarias UTI lá no centro de eventos, 2 enfermarias com 75 leitos e outros 20 leitos de UTI semi-intensiva, que atendia então aqueles pacientes que estavam agonizando em suas casas, mas dava pelo menos um atendimento prévio até ele conseguir vaga na UTI lá no hospital regional. Mas agora, a cidade de Chapecó, que já há pelo menos 3 semanas não apresenta nenhum número de espera pela UTI, está atraindo a atenção de outros prefeitos, de vereadores de todo o Brasil. João Rodrigues tem atendido e conversado tanto pessoalmente quanto por telefone ou até via online, explicando o que foi feito em Chapecó, que foi algo extremamente simples. Foi um atendimento maciço, com a participação de grupos médicos, obviamente, técnicos de enfermagem, o apoio de toda a sociedade chapecoense, inclusive empresarial, dotando recursos para a compra desses equipamentos. Não houve dinheiro federal nem estadual, foram recursos apenas da cidade e deu certo. Então esses leitos estão desativados, estão lá, montados. Caso haja, de repente, uma necessidade de reocupar, eles estão lá, prontinhos, limpinhos, guardadinhos para uma emergência, se for preciso. Tomara que nunca mais seja preciso. Aliás, esta semana, ele anunciou que Chapecó viveu realmente esse drama porque houve a originação de pelo menos 3 ou 4 cepas diferentes do coronavírus. E isso, então, causou todo este caos. E ele tranquiliza, de certa forma, a sociedade regional de que o pior já passou. Que essas cepas, elas correram, basicamente. Claro que elas estão ainda circulando no nosso meio, mas elas atacaram basicamente então neste mês de fevereiro, por isso esse caos da saúde que ocorreu em toda a região oeste de Santa Catarina e que agora também vem assolando aqui na cidade de Lages, vem assolando Florianópolis, Joinville, todo o estado de Santa Catarina e também outros estados e cidades do Brasil. Então, ele anunciou na semana que passou também o chamado lockdown inverso. E o que vem a ser este lockdown inverso? Nada mais é do que o ataque direto ao vírus, né? Ir atrás do vírus, combatê-lo praticamente na origem, com uma orientação maciça a toda a comunidade para que tome os seus cuidados e, obviamente, em qualquer possibilidade de estar com o sintoma do vírus, né? Fazer a testagem rápida. Então ele quer testar basicamente toda a cidade com um controle absoluto diante disso, com o apoio da sociedade e também reunindo as escolas municipais, estaduais e particulares e universidades para que se engajem nesse processo e em cada diagnóstico possível dentro de uma sala de aula, no meio de um grupo de crianças ou estudantes de idade maior, se faça o isolamento desta sala, se faça também a testagem com a permissão dos pais, obviamente,
e esta criança vai ser tirada do meio, a sala inteira também será basicamente isolada, com a orientação de que a família toda fique em quarentena no período necessário, seja 10, 12, 14 dias. Claro que todo um acompanhamento com tratamento e, diante disso, as forças de segurança, juntamente com as agentes de saúde, vão estar visitando as casas para ver se esses familiares estão cumprindo a quarentena. Porque eles seriam, então, os disseminadores da doença caso circulem na cidade. Então, vão ter que permanecer em casa. Essa, então, é uma medida aparentemente drástica, mas não. Vai isolar o doente, a família que está com a prospecção do vírus e deixar, então, quem está descontaminado trabalhando. Ou seja, o comércio girando, a indústria faturando, a economia da cidade funcionando. E isolar somente quem atestar positivamente para a Covid. Logicamente, essas pessoas terão, se diagnosticadas, um tratamento rápido, imediato, né? E orientadas para ficar em casa e, se precisar, então, internação é outra história. Mas, de qualquer maneira, haverá um controle mais rígido na fonte, segurando as pessoas contaminadas o máximo possível em casa e deixando que as pessoas saudáveis circulem dentro, claro, de todas as normativas de higienização já recomendadas, né? O uso de máscaras, álcool em gel, não aglomerar, enfim, todos os cuidados necessários e deixar que a cidade funcione. Assim, está sendo executado o chamado lockdown inverso na cidade de Chapecó e que, como eu disse, tem atraído a atenção de municípios de todo o Brasil que querem saber qual o segredo do sucesso de Chapecó. Nada mais é do que realmente um trabalho bastante sério, emergente, por várias mãos. Como eu disse, pela sociedade, pelos corpos clínicos, todos trabalharam juntos tomando esses cuidados. Obviamente, Chapecó não é um mar de rosas nesse sentido. Há muita irresponsabilidade também de pessoas fazendo festas, aglomerações e desrespeitando os cuidados mínimos. Claro, a fiscalização está atuando. Eu quero encerrar este primeiro bloco apenas para dizer a vocês que me solidarizo diante destas campanhas solidárias que estão sendo encampadas por todo o estado de Santa Catarina. E isso é muito bonito de ver. Florianópolis, Lages com a sua campanha Juntos pela Vida, arrecadação de alimentos para atender estas pessoas que estão hoje em situação de vulnerabilidade, estão desempregadas, não tem como, então, trabalhar, não tem como ganhar dinheiro, não tem como comprar comida. E essas pessoas precisam da mão solidária de quem pode ajudar neste momento extremamente difícil. Belíssima iniciativa dos grupos empresariais da cidade de Lages, nesta campanha Juntos pela Vida. Há também campanhas em Florianópolis, como disse, campanhas nesse sentido na cidade de Chapecó e outros municípios, porque é assim, talvez, que a gente possa, pelo menos, amenizar a situação triste de tantas e tantas pessoas desempregadas por causa desse coronavírus, por causa das medidas drásticas, até extremamente exageradas, por parte desses ditadores governamentais e municipais que praticamente assumiram essa condição depois que tiveram a ordem direta do Supremo para que exerçam, então, o poder de decisões dentro de seus municípios. E aí estão agora com CPI no Senado, também determinada pelo Senado, pelo Supremo, para investigar o presidente Jair Bolsonaro, que praticamente teve as suas ações suprimidas pela ordem jurídica para não poder determinar o que fazer nas ações nacionais. E aí, então, a culpa agora, aparentemente, quer ser dada ao presidente com tantas denominações que a gente tem visto por aí que não dá para entender. Mas, enfim, a melhor coisa que a gente está entendendo ou achando que vai ser boa é, pelo menos, que os estados e municípios vão ter também a sua parcela de investigação e vão ter que justificar os gastos da saúde aonde quer que sejam que tenham investidos, né? Ou não investidos, ou desviados, seja como for. Um dia isso vem à tona, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo comercial e em seguidinha a gente retoma
o nosso tema livre. Até já. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. O que você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água. Não jogue o lixo no lugar errado. Não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Mensagem Transul. O seu transporte de todos os dias. Muito bem, estamos de volta com a nossa segunda parte do nosso tema livre, aqui na Nova Era TV. E hoje vocês têm percebido que eu estou usando aqui minhas anotações, né? Mudando, às vezes eu sigo apenas o que eu tenho no computador, mas hoje estou usando minhas anotações e eu gosto realmente, às vezes, de rabiscar e seguir isso tudo. Eu quero entrar, como de praxe, no campo político de Santa Catarina, e nós hoje estamos aí numa expectativa enorme para saber o que vai acontecer. Eu quero me referir basicamente à questão da governadora interina, Daniela Rainer, e da possibilidade do retorno do titular, o governador Carlos Moisés. Também fazer aqui uma análise um pouco mais simplificada, de não entender muito qual a razão da governadora interina promover tantas modificações internas em seus altos escalões. Praticamente 10 novos nomes foram remanejados e foram empossados. Isso tudo, claro, cria, de certa forma, uma temeridade em meio à sociedade em todo o estado de Santa Catarina. Tanto é que a classe empresarial catarinense acabou formalizando um documento com esta preocupação, pedindo, inclusive, para que a Daniela Rainer não mexesse tanto na estrutura do governo, principalmente em pastas chaves, como ela mexeu, como a da Fazenda e a administração, até da saúde, entre outras. Mas, de qualquer maneira, os empresários não foram atendidos ou a carta do pedido deles chegou tarde demais. Seja como for, está no comando do Estado de Santa Catarina a vice-governadora, diante de uma situação imposta judicialmente, que foi a do afastamento do titular, para que se produzam provas, então, né, de defesa, e ele se defenda da possibilidade do impeachment. Em meio a tudo isso, essa luta pelo poder envolve pessoas que às vezes a gente nem imagina quem são. Outros a gente sabe. Eu não vou nem aqui citar nomes. Mas pessoas que estão trabalhando fortemente nos bastidores para que Daniela permaneça no cargo, né? E outros fortemente trabalhando para o retorno de Carlos Moisés. Ele tem esse direito também, assim como ela tem o direito de querer permanecer. E, em meio a tudo isso, obviamente, vão precisar dos 10 votos necessários, ou que vão ser apresentados para o impeachment ou não. 7 deverão votar a favor do impeachment. Ou seja,
No afastamento do governador, foram 6-4, né, para que ele seja afastado. Até aí, todo mundo já sabe. A briga agora está para que se consiga mais um voto, 7º voto, né? 7º voto, para que o impeachment se consume e Daniela permaneça no governo, e aí então seria a condenação absoluta ao governador e o tiraria do cargo em definitivo. Em meio a tantas coisas que a gente tem acompanhado nesta insegurança jurídica, insegurança política, insegurança administrativa, vão surgindo elementos que às vezes nos deixa atônitos e não sabemos nem como mais pensar a respeito. Vejam bem, por exemplo, o caso do ministro do STF, Benedito Gonçalves, que esta semana pediu o arquivamento da investigação contra o governador Carlos Moisés no caso desses respiradores, arquivamento. Pediu também para que todos esses documentos do processo sejam compartilhados com o Tribunal de Julgamento do Impeachment, para que se anexe, então, aos autos, né, para a defesa. E, obviamente, os advogados de Carlos Moisés querem usar esses argumentos para também defendê-lo diante desta situação. Este julgamento deverá ocorrer, todo mundo pede aí uma celeridade para que ele ocorra, provavelmente na primeira quinzena agora de maio. Então, numa sexta-feira, provavelmente, né, antes do dia 15 de maio, deve estar, então, definida a situação de gestão do Estado de Santa Catarina para A ou B. É isso, basicamente, o que nós queremos. Então, diante de toda esta controvérsia que se envolve a defesa, essas provas que surgem em nome do governador, o que se busca e o que se diz dentro da Assembleia Legislativa, por algumas correntes, inclusive deputados estaduais, é de que em nenhum momento a CPI do impeachment provocou o caso como sendo um crime comum de parte de Carlos Moisés, e sim o crime de responsabilidade e de omissão. Para que vocês entendam um pouco o que quer dizer isso. O crime de responsabilidade que eles querem imputar ao governador é pelo fato de ele dizer que nada soube, que ele não teve participação no processo de compra e nem do pagamento antecipado dos 33 milhões à dita empresa VeigaMed. Até aí, as provas estão a favor do governador. Agora, imaginem os senhores, lá em março do ano passado, em 2020, quando se iniciou essa pandemia, e quando toda a mídia começou a propagar, nós todos nos aterrorizamos, né? Virou um pânico geral, nacionalmente, e se iniciou então um processo de aparelhamento dos governos estaduais para combater este mal do coronavírus. E aí veio então toda essa conversa de que se tentou comprar rapidamente já 200 respiradores, pagando dessa forma antecipada e tudo mais. Então, diante desta responsabilidade que se coloca ao governador e desta omissão, diante de um fato tão relevante, de um volume tão alto de equipamentos, seriam os primeiros a serem comprados pelo governo, com um montante altíssimo, né, dos 33 milhões, e que, se resultassem positivamente a chegada desses equipamentos, daria uma visibilidade enorme ao Estado de Santa Catarina no combate ao coronavírus, né, pois teriam comprado rapidamente os instrumentos, teriam pago e tudo bem, e teriam recebido e teriam distribuído aos hospitais de Santa Catarina. Seria uma notícia relevante, mas não foi bem ao contrário. Se tornou, de certa forma, um crime e que se busca culpados. Se Carlos Moisés não assinou ou não sabia que os servidores estavam trabalhando no silêncio
né, secretários, sei lá quem mais, servidores de segundo e terceiro escalão, trabalhando na compra dessa vultuosa magnitude, né, dessa vultuosa conta, soma de dinheiro, e ele não saber disso. Então é nesse ponto que as pessoas estão buscando julgar, ou seja, a justiça coloca a falta de responsabilidade do governador em estar omisso em um caso tão grave, num investimento tão alto, num momento em que o Estado carecia demais desses equipamentos, justamente naquele início da pandemia. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Porém, no entanto, todavia, contudo, né, eu imagino que ele vai ser absolvido diante desta situação toda. Vai ser, sim, absolvido, porque a própria Polícia Federal, agora o Supremo Tribunal de Justiça, determinando, né, o arquivamento destas investigações, ele fica basicamente livre da acusação do crime. E agora não se sabe como é que os julgadores no tribunal vão decidir pela responsabilidade. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima edição do nosso programa, se Deus quiser.